ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Uma das atuações do médico do trabalho é a perícia médica. Como é a rotina dessas perícias médicas da Previdência Social? Hoje, talvez nem seja uma rotina do médico do trabalho. Hoje já existe a especialidade de perícias médicas, medicina legal e perícias médicas. Mas você tem razão, em relação ao trabalhador, quando começaram a aparecer os processos, quando juridicamente se discute essas diferenças, cabia ao médico do trabalho dar o seu parecer, porque ele era aquele que acompanhava o ambiente de trabalho. Então, durante muito tempo, os assistentes técnicos e os peritos judiciais, em questões da área trabalhista, eram preferencialmente médicos do trabalho e engenheiros de segurança em situações de insalubridade, periculosidade ou coisas similares. Atualmente, em relação ao serviço, às perícias do INSS, existe um pouco de diferença, porque ali tecnicamente, o que o perito do INSS avalia é o grau de incapacidade que aquele trabalhador apresenta naquele momento para exercer a atividade a qual ele estava contratado. Isto é como se fosse um seguro. Você contrata um seguro, você paga mensalmente para depois, quando você tiver um problema, você ser ressarcida. É exatamente isso. Então, o médico, o perito do INSS, inclusive chama-se perícia previdenciária, ele pega uma pessoa, um segurado do INSS doente, e aí ele vai ver se essa doença foi ou está relacionada com o trabalho. Se não está relacionado ao trabalho, é auxílio-doença. Se está relacionado ao trabalho, é auxílio-doença acidentário. Essa é uma das grandes diferenças. Em cima de análise de documentos, e por que tem que ser médico? Porque ao analisar os documentos, que serão exames, relatórios do médico assistencial, relatórios do médico do trabalho, em cima dessa análise, o perito do INSS também tem a prerrogativa de examinar o segurado, se ele assim o julgar. E se não fosse médico, teria que ser marcado, então, uma perícia médica. Por isso que o perito do INSS é médico. Então, na verdade, o que o INSS analisa é incapacidade naquele momento, se aquela incapacidade, depois de um tempo, ela é temporária ou definitiva. Se for definitiva, se recomenda aposentadoria por invalidez, e se não for definitiva, for temporária, se recomenda, volta ao retorno ao trabalho. Nessa incapacidade definitiva, ela pode ser uma incapacidade definitiva, mas a sequela pode não incapacitar totalmente. Aí nós teríamos o quê? Nós teríamos o trabalhador que é adaptado ao serviço. E quando ele não tem mais condições de trabalhar mesmo, que aí vem a aposentadoria por invalidez. Esse seria mais ou menos o escopo diferente da ação trabalhista judicial, que aí se fala em reintegração e indenização visando um direito que o trabalhador julga que tem e que a empresa vai comprovar que o que ela praticava, o ambiente de trabalho dela, as perícias que vão ser feitas lá, podem ou não mostrar ao perito se o trabalhador, se o reclamante, no caso, teria razão ou se a empresa não é tão ruim como o trabalhador, negligente como foi atribuído na inicial. Então o médico do trabalho também pode defender os interesses da empresa? Não. Isto no início, sim. Quando nós começamos a ter os processos judiciais trabalhistas, foi mais ou menos nos anos de 80, por volta de 82, 83 para frente, que começamos a ter os processos trabalhistas. Numa primeira fase, o médico do trabalho era o assistente técnico da empresa. Mas depois a coisa ficou difícil, porque vocês imaginem, eu sou médico coordenador de uma empresa. Então eu sei que numa determinada sessão nós temos alguns
postos de trabalho que, se continuarem daquele jeito, vão favorecer o aparecimento de um problema de coluna. De repente, um trabalhador é dispensado da empresa, ele tem um problema de coluna, ele entra com uma ação trabalhista, quando ele vem na empresa, eu sou assistente técnico da empresa, eu digo, realmente o meu posto de trabalho causa problema de coluna? Então é uma contradição, porque aí o empregador vai dizer, então para que eu tenho você aqui? Eu tenho você aqui e nessa hora você diz que o trabalhador tem razão. E se eu disser que a empresa não tem problema, mas a perícia efetivamente mostra o contrário, o sindicato vai dizer, qual é o seu papel de médico? Você teria que ser neutro, você teria que orientar o trabalhador. Não, você é só pro empregador. Então coloca o médico do trabalho numa situação difícil. E aí o Conselho Federal de Medicina, de forma muito correta, já desde os anos 94, 93, enfim, na década de 90, tivemos uma resolução onde não se recomenda que o médico do trabalho seja assistente técnico da própria empresa. Ele pode orientar a perícia, o assistente técnico da empresa, mas ele não deve ser, justamente para que nem a empresa fique exposta a uma situação inadequada e nem o médico corra num erro de quebra de sigilo ou de mau atendimento.